Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Leomar Duarte, bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Aqui no meu canal você aprenderá programação Android e a linguagem Java. No vídeo de hoje será apresentado melhoria na aplicação Spinner, da aula anterior, tá? Então, como que funciona isso daqui? Eu passei no último código, onde a pessoa coloca as informações, e aqui ele tem que selecionar o quê? A escolaridade. Então, supondo, se ele colocar agora ensino médio, existirá, né, um outro spinner em que ele pode colocar, por exemplo, completo e incompleto. Quando eu clicar no unir, ele coloca, bem-vindo, nome, sobrenome e a idade, e a escolaridade agora. Então, apresenta assim, ó, ensino médio e incompleto. Supondo que ele queira colocar aqui, ó, curso técnico. Aí ele pode escolher, por exemplo, administração. Clicou aqui no botão de unir, curso técnico de administração. Ou qualquer outra coisa. Pode colocar, por exemplo, pós-graduação que esteja incompleto ou cursando. Isso daqui você decide. Bem, gente, caso seja sua primeira vez, há outros vídeos com a explicação desses códigos, tá? Então eu vou deixar no link da descrição a primeira aplicação, a segunda aplicação e o primeiro modelo desse primeiro spinner aqui, tá ok? É importante que você tenha conhecimento sobre esses códigos para poder dar a continuidade, tá? Se você se interessa nesse tipo de conteúdo, se inscreva e ative as notificações para os próximos vídeos. Então, vamos ao código. Aqui, como é que vai funcionar? Eu vou criar mais uma matriz, tá? Mais algumas matrizes. Então, esse vai ser primeiro chamado de branco, onde ele vai conter nada dentro dele, tá bom? Então, new string, vou criar a nossa string aqui, e dentro eu vou colocar entre aspas, porque representa o branco, tá? Para não perdermos muito tempo, que eu tenho que criar várias delas, eu já copiei e colei cada matriz que nós vamos utilizar. Então eu tenho a matriz branco, que não tem nada dentro, eu tenho uma lista de completo e incompleto, tá aqui, eu tenho uma lista dos cursos que são técnicos, são esses aqui, e a lista dos cursos superior, estão todos aqui. Ó. Quando nós criamos uma matriz, dentro dessas chaves aqui, ó, através de vírgulas, cada item desse que apareceu lá no Spinner, ele tem uma numeração, é um índice. Então esse primeiro item aqui, ó, ele é o índice 0, esse é o índice 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Praticamente assim, ó, quando eu tiver selecionado escolaridade, que é o índice 0, ele aponta para esse branco aqui, ó, quer dizer que não tem nada. Quando ele for colocar ensino fundamental, que é o índice 1 aqui, ele vai compor o quê? Ó? Esse 1 aqui representa o quê? Completo e incompleto. Quando a pessoa selecionar ensino médio, também, ó, eu tenho que falar para ele, opa, quando for selecionado o índice 2, eu coloco completo e incompleto. Quando for o 5, então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quando for o 5, o 6 e o 7, ele tem que colocar também completo e incompleto. Quando ele for o 3, ele vai colocar o quê? O curso técnico. Então, ó, colocou o curso técnico, tem que apresentar isso daqui. E quando for o 4, apresenta bacharelado e licenciatura. Bem, pessoal, então vamos alterar o nosso layout. A intenção, então, é colocar um outro spinner embaixo desse spinner. Então é simples, eu clico aqui no botão de unir, vou fazer a quebra dele. Clico aqui, ó, ele fez a quebra. Desço um pouco aqui o botão e coloco o próximo spinner aqui, ó. Tá? Já vou fazer a conexão aqui, então, entre o unir e ele. A distância aqui é 16. Ele vai ficar aqui, ó, utilizando o constraint layout. Ele vai ficar 32 para um lado, 32 para o outro, e em cima, igual ao padrão, 16. Tá? Qual é o nome desse, o ID dele, né? Então vai ser spinner SP subitem. Subitem. E enter. E faça todas as referências. Está pronto o nosso layout, vamos continuar nosso código. Vamos então, gente, colocar a variável, criarmos a variável do tipo spinner. Vai ficar o mesmo nome que está lá, então, SP de spinner, subitem, vai ficar o mesmo nome.
Vamos inicializar ele, que é ligar essa variável do tipo spinner com o nosso objeto que está lá em XML. De que forma? No inicializar componentes. Então, vou dar o Ctrl B para ir nele, B de bola, tá? E aqui, ó, onde está o spinner escolaridade, vou dar o Ctrl D de duplicar e vou criar o SP, ele já trouxe ali, ligando com o nosso XML. SP, subitem. Aqui vamos alterar o título também, tá? Para que altere o título lá no nosso XML para o cliente, né? Então, em vez de ser simples, aqui vai ser o quê? Um spinner composto. E aí, pessoal, pensando um pouquinho em lógica, como é que vai funcionar? Então, eu vou clicar aqui nesse primeiro spinner aqui, e quando eu selecionar ele, ele vai disparar um evento para que preencha o outro, tá? Aqui não está atualizado ainda, vamos atualizar em breve, ó, não tem? Então, como é que vai funcionar aqui, ó? Então, quando eu selecionar aquele spinner, então vamos lá, eu vou colocar o nome do nosso spinner, então spinner escolaridade, que é aquele primeiro, e vou colocar o que? O set on item selected listener, ó. Set on item selected listener. Esse ele é diferente, tá bom? New. E vamos trabalhar com adapter. Então, ó, adapter view on item selected listener. Então, vamos dar o enter aqui. E ele trouxe para gente esse novo componente aqui, tá bom? Dentro desse novo, ó, desse seleção do listener aqui, ele gera para gente esse position, ó, ele retorna uma posição. Então essa é a posição que eu comentei com vocês daquelas listas lá em cima. Então quando for posição 0, ele faz algo, quando for posição 1, ele faz outro. Então aqui eu tenho que fazer, tenho que colocar if, abro, position, que é a posição, tá? Que é essa variável aqui, eu dou 2 cliques, ó, ele marca aqui, ó. Quando ele for 0, quando for a posição 0, o que ele vai fazer? Então, vou abrir aqui, ó, e eu vou pedir para ele preencher uma lista. Então, preencher lista, tá? Naquele spinner novo lá. E aí, eu vou passar para ele, por parâmetro, também já foi explicado em outra aula, que eu vou preencher essa lista com o item branco. Vamos fazer os else if. Então, else if. Abriu. Quando for a posição igual a 1 ou posição igual a 2, nós vimos lá em cima isso, ou posição igual a 5, ou posição igual a 6 ou igual a 7, o que ele vai executar? Novamente, vai ter que preencher essa lista que não foi criada em cima. Preencher lista não é em branco, então vai ser aquela lista completa incompleta. Se não for nenhum desses, então else if, vou fazer uma nova verificação. Qualquer, posição igual a 3. Então, ó, 1, 2, o 3 não está, o 4 também não. Aqui é 5, 6 e 7, aqui é posição 3. O que ele vai fazer? Ele vai preencher também essa lista, então vou copiar aqui para ficar mais fácil. Tá? Agora ele vai preencher com o quê? Lista de técnico. Então, lista técnico. Tá? Se não for nenhum desses, else if, abro e position igual a 4, abro, colo aquela forma e lista superior, tá? Os cursos superiores. Muito bem, minha gente, o que nós temos que fazer agora? Nós temos que fazer esse método funcionar. Então eu clico em cima do método, clico aqui na lâmpada vermelha e criar um novo método, né? Não é anônimo, é o dentro da nossa main activity, e aqui está ele. Então aqui, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é o seguinte, eu não estou passando esse branco, ó, string branco. Aqui eu vou chamar de lista, tá bom? Pode ser uma variável qualquer, mas eu chamei de lista. E aqui nós temos que fazer o seguinte, pegar o nosso nosso spinner, né? SP, ó, subitem,
ponto set adapter, igual foi feito da última vez. Nesse set adapter, eu vou criar o quê? New array adapter. Que tipo que ele é? Ele é uma string, tá? E aqui, ó, eu vou dar um enter para ele passar para a linha de baixo, tá bom? Então, ó, opa, enter para a linha de baixo. E aqui, a primeira pergunta, são 3 perguntas, lembram? Então, primeiro, onde eu estou? Get, application, contexto. Primeira pergunta. Segunda, eu vou deixar embaixo do outro que é mais fácil. O nosso layout. Então, r.layout. Lembra que a gente está usando esse text view spinner, igualzinho o outro. E o último é o quê? Aí que vem a nossa lista, ó. Então, ó, quando for um branco, vai entrar a lista branca aqui, tá? Quando for um dessas posições, ele vai passar a lista completo em completo, tá? Então ele vai lá, ó, completo, e assim por diante. Então, dependendo de qual lista que entra aqui, ó, ele preenche lá, ok? Do jeito que está aqui, gente, será que ele já está funcionando? Então vamos executá-lo. Bem, gente, estamos aqui, ó, Leomar Duarte 25. Então aqui, se eu coloco, vamos colocar, né, ensino fundamental, olha lá, ele já preencheu, completo e incompleto. Se eu coloco um curso maior, que é o curso técnico, ó, já preencheu com aqueles itens. Então, o que está faltando aqui no nosso programa? O botão de unir, que tem que colocar aqui, ó, curso técnico e o nosso outro spinner com essa informação. Então, no curso técnico de informática. Então, vamos ao código. Bem, gente, então aqui, ó, no botão de unir, a gente tem que colocar a segunda parte pegando o outro spinner. Então, eu vou criar uma variável tipo string, tá? Eu vou chamar ela de nível, como se fosse nível de escolaridade, alguma coisa assim. A variável fique à vontade. Vou colocar o nosso SP, ó, subitem, ponto get selected item igual foi feito no de cima aqui, ó, e ponto to string, tá ok? Então eu já tenho o nível. E aqui embaixo eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar a escolaridade, tá? Fazendo a união com espaço e aqui, ó, mais o nível. Pronto, vai aparecer então a escolaridade e o nível. Então vou pedir para atualizar. Bem, pessoal, vamos fazer um novo teste aqui, ó. Leomar Duarte, idade 25. Se eu não deixar selecionado nada aqui, ó, e colocar no botão de unir, o que acontece? Ele vai trazer, ó, selecione escolaridade. Isso não pode acontecer. Aqui, primeiro é isso, então isso aqui não pode acontecer. Segundo, é que se eu deixar um campo sem selecionar nada e tentar clicar no unir, ele limpa tudo e coloca que é obrigatório. Então aqui, ó, nesse selecione escolaridade, ele tem que trazer uma informação igual aqui. Então, ó, aqui, nosso código que tem aqui, ó, existem erros, tá? Aqui, ó, valida dados, né? Eu vou colocar o quê? Eu vou colocar mais um else if. Então, eu vou colocar else if. E aqui eu vou verificar lá se o meu SP, escolaridade, ponto, get selected itens, ponto, to string, ponto. Se isso aqui for igual a aquela frase, selecione escolaridade, se isso for verdadeiro, então eu tenho que colocar uma mensagem de erro, alguma coisa lá. Então, SP escolaridade, ponto, get selected, aqui não é itens, é o view, tá? Se eu colocar o ponto set erro, não tem, ele não funciona assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma chave, um parênteses aqui, ó, um parênteses na entrada, um parênteses no começo, e aqui, ó, eu vou forçar através de uma técnica chamada casting, que isso aqui seja um text view, ó, vou colocar text view, e aí eu converti isso daqui num text view. Agora, se eu colocar ponto set error, ó, ele já assume, né, esse método, e aí eu coloco aqui entre aspas, tá? E aqui eu tenho que colocar o quê? Que existe erro é igual a true.
para ele retornar que tem erro e aí não executa mais nada. Então vamos executar o programa. Então vamos fazer um novo teste aqui agora, para ver se está tudo funcionando. Então eu venho aqui, coloco lá, Leomar Duarte, 25, tá? E aí eu vou deixar, ó, selecione a escolaridade. Isso aqui não poderia acontecer porque a gente acabou de arrumar isso, tá? Então, ó, quando eu clico aqui, ó, ele apresentou aqui uma informação que falta algo e aqui embaixo também trouxe uma notícia, né? Existem campos sem preencher. Aí a informação é você que faz. Então a pessoa vem aqui, seleciona o primeiro spinner. Então vou colocar curso superior. E aqui embaixo ele vai ter um outro spinner como dependência dele. Então por isso que eu chamo de spinner com dependência. E aqui o bacharelado ou licenciatura. Clicou no unir, bem-vindo. Então Leomar Duarte, você tem 25 anos de idade. Sua escolaridade, aí vem curso superior e qual foi o curso? Licenciatura. Ou, é bacharelado. Então, clicou no bacharelado, curso superior, bacharelado. Bem, minha gente, o nosso programa fica por aqui. As explicações dos spinners estão aqui. Aqui, então, fica aí mais uma dica para vocês utilizarem aí 2 spinners, né? Se inscrevam no canal, deixem o seu like que é importante e até a próxima aula.